Agora falando um pouco então sobre o movimento de lançamento vertical para cima, esse é um movimento composto. Como assim? Quando você vai fazer um lançamento vertical para cima, o corpo está partindo do solo, ele sobe. Aqui em cima ele vai atingir uma altura máxima, correto? Mas ele não vai ficar lá em cima, porque ele, devido à gravidade também, né? Ele vai precisar descer, porque nada vai manter ele lá. Então ele vai fazer o movimento da volta, certo? E por isso que a gente diz que o movimento de lançamento vertical para cima é um movimento composto. Ele vai, mas ele precisa voltar. Sobre o movimento de lançamento vertical para cima, dá um zoom aqui. O movimento vertical para cima, ele tem algumas características. Quando ele parte aqui do solo, você precisa imprimir uma velocidade nesse corpo para que ele possa ser lançado para cima. Se você não mudar a velocidade desse corpo, que atualmente é 0, ele não vai fazer uma subida, né? Então, no caso, a velocidade inicial aqui, ela é diferente de 0, porque eu preciso imprimir uma velocidade para que esse corpo saia do seu repouso. No entanto, quando ele chega aqui em cima, que ele atinge a sua altura máxima, vai ter uma inversão de movimento. E lembra naquela coisa do gráfico do movimento uniformemente variado, que quando acontecia uma inversão no sentido do movimento, o que acontecia com a velocidade? Nesse ponto, que no caso seria a velocidade final, ela passa então a ser 0. Legal, né? Agora, isso a gente está considerando a ida. Então, ele parte com velocidade diferente de 0, porque senão ele não vai sair do seu repouso. E ele chega na altura máxima com a velocidade igual a 0, porque a partir daí vai ter uma inversão de movimento. Então, quando esse corpo, falando agora sobre esse segundo movimento, né, nesse segundo movimento, a velocidade inicial dele é 0. E a velocidade final dele é diferente de 0 e ela é a máxima possível, certo? Viu a diferença? A ida começa com uma velocidade diferente de 0, chega na altura máxima com a velocidade igual a 0. Já na volta, começa com a velocidade igual a 0, isso é óbvio, ó. Só que agora o que era final vira inicial. E termina com velocidade diferente de 0. E isso é um movimento de lançamento vertical para cima. Nesse movimento, então, vai ser desprezada a resistência do ar. Ele vai estar sob efeito de uma aceleração constante, por isso é classificado como movimento uniformemente variado. E essa aceleração vai ser a aceleração da gravidade. Perceba que quando o movimento é para cima, na primeira parte, está contra a gravidade. Então, essa aceleração aqui, ela é menos a gravidade. No movimento da volta, no entanto, ele está a favor da gravidade. Então, essa aceleração aqui, ela é positiva. Logo, nesse primeiro movimento, então, eu deixei algumas considerações, que no caso a velocidade inicial tem que ser diferente de 0, senão o corpo não sai do lugar, como eu disse. E a velocidade final, lá na altura máxima, é 0, porque quando ele chegar à altura máxima, a velocidade será 0, porque o corpo vai inverter o sentido do movimento. Falando agora, então, sobre uma parte interessante, que é o tempo de subida. O tempo de subida. Se o exercício te der a aceleração e a velocidade, você pode usar a fórmula de aceleração média. No caso do lançamento vertical para cima, ele é um movimento uniformemente variado, e então a aceleração é constante. A aceleração média é igual a aceleração instantânea, porque elas não mudam, enfim. A fórmula da aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Nesse movimento, então, a gravidade ela é negativa, eu já peguei essa gravidade e multipliquei pelo t, igual à variação da velocidade. O que é a variação da velocidade? A final menos a inicial. Considerando, então, que a final é 0, fica o menos v, certo? Aí, você pode multiplicar os dois membros. Na verdade, eu isolei primeiro o t, né? Se eu isolar o t, vai ficar menos a velocidade inicial sobre menos g. Menos com menos vai dar mais. Então, t é a velocidade inicial dividido pela gravidade.
Isso é o tempo de subida. Lembrando que se o corpo demorar 2 segundos para subir, ele também vai demorar 2 segundos para descer, porque o tempo de subida deve ser o mesmo que o tempo de descida, de queda, né? A altura máxima desse corpo, ela pode ser calculada utilizando a fórmula de Torricelli, porque a fórmula de Torricelli dispensa a variável tempo. Então, a velocidade final é zero, a velocidade inicial ela é diferente de zero, né? Mais 2 vezes a gravidade, que aqui no caso é negativa, vezes a variação do espaço. Se você observar e pegar aqui então o espaço final e o espaço inicial, pegar o final menos o inicial, o que você vai descobrir é justamente a altura que esse corpo percorre. Então, a variação de espaço no caso do lançamento vertical é o mesmo que a altura. Reescrevendo isso, no lugar de velocidade final, a gente coloca o zero. No lugar da velocidade inicial não acontece nada. No lugar da aceleração é menos a gravidade. No lugar da variação do espaço é a altura. Só organizando o barraco, essa velocidade inicial ao quadrado vem para o primeiro membro, negativo, é óbvio. E aí, isolando então essa altura, porque aqui nessa fórmula nós buscamos obter a altura máxima. Quando você isolar, você vai descobrir que a altura máxima é a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Lembrando que essas fórmulas elas são obtidas utilizando as fórmulas do movimento uniformemente variado. Você não vai estar memorizando uma nova fórmula, certo? Vamos para as questões. Vou começar com essa aqui, que ela é um tanto que diferente. Um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima. Então, se trata de um lançamento vertical para cima.